Gente, eu tô indo pra minha segunda entrevista aqui, que vai ser em inglês, né? Eu fiz a primeira, que era pra support worker, e hoje é o mesmo cargo, support worker. E assim, basicamente eu acho que é pra trabalhar na área de cuidados, as duas, com pessoas com deficiência. E eu tenho um pouco de experiência com isso. Então, no Brasil, né, dentro da minha profissão, não é dentro da área de cuidado social, no geral, era dentro da psicologia, mas o público era similar. Então, vamos ver. E essa entrevista, eu vou me arrumando enquanto eu falo com vocês. Essa entrevista, ela é na empresa que eu fiz trabalho voluntário aqui. Só que essa empresa ela é bem grande, ela chama Enable Ireland e ela é uma instituição que tem vários braços. Um desses braços é a Charity Shop, né, que eu inclusive tenho um vídeo aqui falando de como é que foi e tal, que eu trabalhei na Charity Shop. Essa Charity Shop é tipo um brechó, as pessoas doam roupa lá, eles revendem e revertem para essas instituições que ajudam pessoas com deficiência. E é dentro dessa área de pessoas com deficiência agora que eu vou tentar. Qual é a chance de eu conseguir? Eu diria que é 15%, tá? Na primeira entrevista que eu fiz, que era em outra empresa de healthcare, pela descrição do cargo, assim, eu chutava que a minha chance era tipo 50%. Nessa, eu chuto que é 15%. Então, o que eu decidi fazer? Como eu confirmei a entrevista lá, eu decidi que eu vou usar isso como treino. Não tem problema eu não passar. É importante para eu entender que tipo de pergunta que eles fazem, o que eles exigem, né, na entrevista, para eu ir treinando para entrevistas na prática, né? Além de eu assistir os vídeos do YouTube e tal, que às vezes eu vejo, né, para ir aprendendo a responder as coisas em inglês e tudo mais. E eu sou, assim, eu sou péssima nessas entrevistas que tem essas perguntas de protocolo, sabe? Ai, quais são as suas fraquezas? Tipo, qual é a situação que você teve sucesso dentro de tal área? Gente, eu sou péssima pra imaginar, pra dar exemplo do meu passado, enfim, eu sou péssima pra isso. E aí tô tentando, né, ver exemplos, tal, pra ir melhorando nessa parte. Então, basicamente, é isso que eu vou fazer hoje. Eu vou treinar. Tipo, tá tudo bem, passar uma vergonha. Na entrevista, depois eu vou contar como foi a experiência da primeira entrevista. Mas assim, eu saí da entrevista, foi uma entrevista online. Essa foi a minha segunda entrevista em inglês. A primeira foi tipo vídeo, só que eu só gravava a minha resposta, eu não tinha outra pessoa lá, entendeu? Eu gravava a resposta e mandei 4 vídeos de respostas para um mercado, para trabalhar pro Audi. Não fui aprovada. Eu fui péssima gravando os vídeos, porque eram essas perguntinhas assim, sabe? Ai, como que você atende bem o cliente? Me dá uma situação de sucesso que você atendeu bem o cliente. Cara, tipo, 30 segundos para responder em inglês. Eu não sei resumir nem em português, eu nem penso na situação. Daí eu já tinha uma situação na cabeça, porque é o que eu tinha escrito. Mas e pra eu resumir em 30 segundos falando? Nossa, eu fui péssima. Aí, enfim, eles me reprovaram. Aí agora, eu fui na segunda, que foi de support work, né? Nessa segunda, foi uma entrevista online também. E assim, foram 45 minutos de entrevista. Durante a entrevista, minha adrenalina tava alta, então, tipo, beleza, né? Cara, eu saí da entrevista porque no finalzinho, assim, eu senti que teve, assim, diferença na comunicação, eu não consegui entender direito no final, sabe? Eu fiz uma pergunta lá pra pessoa e eu não consegui entender direito e tal. E aí, o que aconteceu? Eu saí chorando na entrevista, simplesmente. Saí chorando, tipo assim, o Rafa veio me consolar, sabe? O que foi, Vitinho? Tá pronto? Basicamente, eu saí chorando, porque não pela entrevista em si, porque eu até achei que eu venci barreiras e limites, sabe? Eu entendi bem, tipo, eu fiquei feliz comigo.
consegui me expressar bem na medida do possível, mas eu consegui constatar que, tipo assim, eu tô muito mais longe do que eu imaginava estar, entendeu? Porque, tipo, uma entrevista, né, envolve uma coisa muito mais complexa, e daí eu penso, cara, a minha língua, o meu inglês, ele vai demorar pra ficar bom o suficiente, enfim. Foi uma coisa que me deixou bem, tipo, sabe quando você cai na real? Assim, cara, não, meu Deus do céu, falta muito pra eu ficar boa nisso, sabe? Eu já não sou, tipo, nossa, mega boa em entrevistas em si, tipo, responder questões, eu não sou bem treinada. Eu consigo me expressar bem, consigo me comunicar bem, assim, no geral, no português, mas, tipo, eu não sou aquela pessoa super, né, da entrevista, sabe? Que treina as respostas, que tem tudo na ponta da língua. Às vezes eu fico confusa de responder sobre mim mesma, tal. Psicóloga, viu, gente? Mas é assim mesmo, né? A gente tem as nossas fraquezas, enfim. E eu falo isso por quê? Porque muita gente no Instagram, quando eu falo, eu tô nervosa pra entrevista, nananã, às vezes eu divido lá e as pessoas falam assim, nossa, psicóloga, imagina se não fosse, kkkk, né? E assim, é verdade, né? A gente não tá imune. A gente costuma esperar mais, assim, né? Tipo, ah, nossa, mas psicóloga, nossa, mas trabalha com isso e tal, né? Ajuda as pessoas, às vezes, nisso. Mas ninguém tá imune. A gente... E também mostra que a gente tem todo mundo, é bom lidar com as emoções, demonstra aceitação também, né? Quando a gente tá, tipo assim, tô nervosa, ai, socorro, tal, tô ansiosa. Nada mais é do que a gente tá aceitando também as nossas emoções, sabe? Tá tudo bem, a gente é humano, todo mundo tem emoções, isso é indiscutível, então como que a gente vai lidar com elas é que vai fazer a diferença, né? O quanto que elas vão acabar controlando o nosso comportamento ou não, vai fazer a diferença, né? Então, tudo é treino, todo mundo é capaz de aprender a lidar com as emoções, né? E a gente vive nessa eterna aprendizagem, sabe? De como lidar com as emoções. Mas, enfim, eu sei que eu saí, chorei e tal. Aí hoje, que são 2 dias depois, eu decidi, falei, não, eu vou. E eu vou ver no que dá. Tipo, eu não tô esperançosa com o resultado da entrevista. Eu tô, tipo, querendo saber como eu vou me sair com essa entrevista. Como eu vou me sair não pra passar na vaga. Como eu vou conseguir responder. Como eu vou conseguir entender as questões. É isso, gente. Pode parecer, tipo, nossa, ela vai perder tempo, então, né? Porque se ela não tá acreditando. Mas não é isso. Eu acho que, tipo, eu tô no estágio de treinar mais, de fazer mais entrevistas, de me expor mais na língua inglesa e tentar ver um pouco sobre o meu amadurecimento, assim, sabe? Na aprendizagem dessa língua e tentar melhorar nos pontos que eu preciso. Enfim, tudo pra mim tá contando como um passinho, sabe? E uma coisa que me ajuda também a lidar, tá me ajudando, né, ultimamente, não é sempre, a lidar com toda essa ansiedade, essa insegurança e tal, é pensar assim, cara, a vida aqui tá tão intensa que daqui 4 meses eu já não sei no que eu vou eu já não sei no que eu vou estar trabalhando, aonde eu vou estar morando. Talvez eu já esteja trabalhando mais perto da minha área, talvez não. Mas enfim, o que eu sei é que esse dia de hoje, essa entrevista de hoje, ela vai ter ficado muito pequena. Eu vou falar assim, tipo, nossa, aquela segunda entrevista lá que eu fiz e tal, foi engraçado. Ou foi, tipo, sair chorando igual essa de antes de ontem. Sair chorando e tal, mas me ensinou isso, sabe? Tipo, ela vai ser pequena. Ela não vai ser uma coisa muito grande. E se eu conseguir um emprego, né, dentro desses 15% que eu falei pra vocês, que eu acho que eu tenho de chance, aí vai ser magnífico, né? Mas eu não vou contar com isso porque se vier é lucro, né? Mas se não vier, tipo, com certeza ela vai estar tão pequena, tipo, nossa, ali eu aprendi tal palavra, tal expressão, enfim. Alguma coisa eu vou tirar dessa entrevista, eu tenho certeza disso. E é isso, agora eu tô terminando, tipo, de me arrumar, daí no carro eu vou pesquisando mais algumas coisinhas, porque, gente, por exemplo, a entrevista de antes de ontem, né, que foi essa primeira de support worker, eu aprendi que tem um órgão que regulamenta, olha isso, gente, eu não pesquisei o suficiente, eu pesquisei sobre a empresa, eu pesquisei sobre os valores da empresa, aquela coisa toda.
Eu pesquisei sobre como responder algumas perguntas em inglês, como falar de mim em inglês, então eu estudei isso, mas eu não pesquisei o órgão que regulamenta essa profissão aqui, que é o HEQA, se eu não me engano, que é Health... Ai, Jesus... Health... que eu li? Alguma coisa... Service Authority. Não. Quality Authority. É um órgão que regulamenta, que confere se o serviço de Social and Healthcare estão dentro do padrão que tem que ter, né? Se tá respeitando normas, se tá colocando os usuários do serviço em primeiro lugar, porque isso aqui é uma premissa muito importante aqui, né? Que eles falam person-centered. Você tem que colocar os objetivos da pessoa que está sendo cuidada em primeiro lugar. Então, ele regulamenta se isso está sendo feito, se você está conseguindo garantir a segurança dessa pessoa, esse tipo de coisa. E aí, nessa entrevista de antes de ontem, eu aprendi sobre esse órgão. Ela passou o nome pra mim. E eu lá, né, tipo assim, muito iniciante, sabe? Muito juvenil. Ela falou, você conhece isso? Eu falei, não. Só que foi tão interessante porque na hora eu nem senti vergonha de não conhecer. Porque foi tudo muito assim na hora, né? Foi muito espontâneo. Então, assim, eu não fiquei assim na hora me cobrando. Meu Deus, eu não conheço isso, socorro. Não. Tipo assim, eu falei, não conheço, o que é? Aí ela falou, é o órgão que regulamenta, tá? Depois que eu fui cair na real, né? Tipo assim, nossa, eu devia ter estudado isso, mas enfim. Então... tudo isso a gente vai aprendendo. Então, dessa entrevista eu tirei isso, sabe? Eu tirei isso, eu tirei algumas questões que ela me fez, que daí me fez pensar pra eu responder nessa. E depois, foi 45 minutos de de entrevista. Eu também acabei me calejando um pouco, tipo, 40 minutos. Essa de hoje é 30. Então, tipo, sabe quando você tá sentindo assim, tô no lucro? Eu já fiquei 45 minutos por vídeo, que parece ser um pouco pior. Vamos ver, né? Como é que eu vou sair de lá. E o Rafa, hoje, ele está de folga e ele vai junto comigo. Graças a Deus, eu não tava contando que ele ia, porque eu nem sabia se eu ia fazer no dia da folga dele. Talvez ele não ia ter folga, talvez ele não ia ir, né? E daí ele ofereceu pra ir junto comigo. E daí, no final, eu pensei, nossa, caramba, isso vai me ajudar, porque se na primeira entrevista eu sair chorando, nada que não fosse acontecer também, né? Se ele não fosse. Então... se ele não fosse, eu poderia sair chorando, ou poderia não sair chorando e guardar o choro pra hora que eu visse ele, né? Que é muitas vezes o que eu faço. Mas enfim, gente, depois eu vou contar pra vocês como que foi lá, o que eu senti e tá. E detalhe, a de antes de ontem mesmo eu já recebi a resposta que eu não passei. Eu não contei isso, né, aqui, eu esqueci. Então eu já sei que eu não passei na de antes de ontem e eu já sei que eu não passei na do Audi, que foi a primeira que eu fiz. E como agora, assim, eu já tô trabalhando lá na sorveteria que eu contei pra vocês, então assim, ok, as horas estão garantidas, graças a Deus, tipo assim, o dinheirinho vai entrar e tal, então eu tô em busca de algo a mais, então isso também não me pressiona tanto, sabe? Tipo assim, nossa, eu preciso de um emprego urgente, porque daí eu saberia que eu tenho 15%, eu não ia ficar investindo tanto nele agora, porque eu ia falar, eu tenho pouquíssimas chances, eu tenho que ir pra outro lugar que eu tenho mais chance de conseguir, que é mais comércio, né? Então, como eu já estou no comércio, como eu já estou no atendimento ao cliente, que daí o salário é mais baixo, a exigência é alta em termos de esforço físico, né? Lá pra mim, mas eu já tô lá, então isso me ajuda a poder procurar uma coisa melhor, tipo, me motiva também. Mas é isso, gente, depois da entrevista eu venho contar o que eu achei e também venho contar o resultado, tá? Um beijo, me desejem sorte, tchau!